Nessa semana, na novela Contigo Sim, Geraldo descobre que Álvaro roubou o Hospital Vega. Álvaro começa a morar com Ângela. Salma enfrenta Ângela. Samantha manda Félix matar Jerônimo. Júlio revela a Leonardo que Mirtes foi prostituta. E mais. Leonardo flagra Álvaro aos beijos com Ângela. Confira tudo isso e muito mais a partir de agora, no resumo semanal. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Geraldo diz a dela que vai voltar para o hospital para ver como está sua filha. Ele recebe uma mensagem de um amigo que trabalhava com ele no consórcio e estava investigando Álvaro. Na mensagem, o cara diz a Geraldo que Álvaro tinha o chantageado. Geraldo escuta um áudio de uma conversa entre esse seu amigo e o Álvaro. Nélida pergunta se Samantha quer algo. Ela não responde e pergunta de Álvaro. Nélida revela que Álvaro está cego. Samantha fica chocada. Álvaro fica sabendo por Ângela que Samantha está desfigurada. Nélida vai até Álvaro dar os remédios dele. Álvaro pede que Nélida convença o Dr. Galegos para lhe dar alta. Nélida acha isso impossível no momento. Ângela diz a Álvaro que ele precisa de mais exames. Ele pede para trazerem suas roupas e coisas pessoais. Nélida diz a Álvaro que Samantha já pediu para empacotar todas as coisas dele, porque ele não voltará mais para a Mansão Vega, porque ela não quer ele lá. Ed escreve uma carta para os encarregados do orfanato onde Estrelinha estava. Ele vai falar os motivos pelo qual quer adotar a criança, e um deles é que ama ela de todo o coração e quer dar um lar a ela. Oscar revela a Leonardo que mandou para ele a carta anônima, onde disse que a ameaça de aborto de Ângela não tinha sido um acidente. Léo diz que sempre imaginou isso. Oscar diz que Samantha exigiu que ele a ajudasse em tudo, porque senão iria sobrar para ele também. Léo repreende Oscar pelo que ele fez. Ele diz que ficou com medo de Samantha expulsá-lo. Léo chama ele de covarde. Oscar diz que foi um covarde, mas está arrependido por não ter dito nada a ele e a Geraldo. Léo pede que ele o ajude a comprovar o que Samantha e Jerônimo fizeram. Mirtes está com a carta e diz: adeus, Yolanda. Todo o seu veneno agora vai se converter em cinzas. Ninguém vai saber da verdade. Ela joga a carta na fogueira e ela queima. Geraldo diz a Nancy que aquela gravação revela que Álvaro esteve cometendo fraudes no hospital. Ele diz que Legaspi, um antigo diretor do hospital, se demitiu por alguma razão inexplicável e lhe enviou esses documentos que comprovam os desfalques que Álvaro fez na empresa. Geraldo diz que essa informação chegou num péssimo momento, porque Álvaro está cego e deve continuar assim. Nancy diz que o entende. Ele se desculpa com ela por ela estar trabalhando tanto para ele quando deve estar preocupada pela saúde de Abel. Abel tem um sonho e alguém acerta um chinelo nele. Abel, fora de seu corpo, se vê na cama do hospital. Nancy passa mal. Nélida decide examiná-la, mas ela pede que a enfermeira não se preocupe. Félix bebe com Valdomiro. Valdomiro informa que Lu se casou com Pablo no hospital. Félix diz que esses dois vão pagá-lo porque ninguém zomba da sua cara dessa maneira. Luz leva Guigo até a sede da emissora Televisa, onde ele irá se apresentar e participar de uma audição. Guigo faz sua audição e canta para os executivos da Televisa. Por estar nervoso, Guigo não consegue se apresentar bem e canta muito mal. O produtor fica chateado, mas ele pede outra chance. Júlio agradece a Dário por ter intercedido por ele. Dário diz que está incomodado com ele, que magoou Leonardo com tudo que disse. Dário diz a Júlio que ele também não se portou muito bem com sua mãe. Júlio diz que sente muito que sua vingança contra Mirtes tenha afetado Flávia e seu filho. Júlio quer desmascarar Mirtes para Leonardo,
Leonardo. Júlio diz a Dário que Mirtes foi prostituta e se vendia para o melhor cliente. Nancy diz a Leonardo que com o abandono da família, Salma pode pedir nos tribunais que tirem a pátria potestal da filha dele quando nascer. Nancy pede que Léo se divorcie de Salma antes de sair de casa, onde vive com ela. A enfermeira leva a mala com todas as roupas de Álvaro. Álvaro está chateado. Ângela pede que ele se acalme. Álvaro diz que precisa procurar um lugar para ficar. Ele propõe de ficar na vila onde ela mora com seu filho. Ângela fica nervosa. Ele diz que sabe que apesar de tudo que aconteceu entre eles, ela não o deixaria na rua, cego. Ele pede por favor. Ângela diz que oferece ajuda a ele e Clara, mas nunca quis prejudicá-lo nem separá-lo do filho. Ele agradece. Ângela diz que nada vai mudar entre eles, porque ele é pai de Josué e para ele será bom tê-lo presente. Ele concorda e agradece. Ângela diz que não quer que ele se confunda, porque eles não têm nada mais em comum além do filho. Luz pede outra oportunidade ao produtor para Guigo cantar. Guigo diz que está nervoso porque tem medo dos camaradas da televisão. Guigo ganha outra chance para se apresentar. Nancy aconselha Leonardo. Léo diz que deu todo o dinheiro que Salma precisou, mas não dá para provar porque deu tudo pessoalmente. Nancy diz que Salma pode alegar que ele deixou ela sozinha, grávida, e que não deu dinheiro a ela. Ele diz que os gastos do hospital pode provar, mas do dia a dia, não. Nancy diz a Leonardo que Salma vai alegar que tudo que ele fez a favor dela é mentira. Tudo isso para prejudicá-lo, mas diante do juiz, o que vale é só o que podem provar. Dário diz a Júlio que sabia que Mirtes tinha um passado obscuro, mas não que era tanto. Júlio diz que Mirtes continua fazendo programas e para pôr o gravador para escutá-la, teve que pagá-la para fazerem sexo. Ele diz que Mirtes não liga para os homens, mas sim para o valor que tem na conta do banco. Dário diz a Júlio que Léo está dolorido, confuso e se sente traído pela vida. Júlio diz que sabe que Léo tem que entender e que precisa saber a verdade, mas não quer machucá-lo e que ele o odeia ainda mais. Dário diz a Júlio que talvez, se ele ajudar Léo a esclarecer as coisas, pode se reconciliar com ele. Guigo canta uma música e desta vez não gagueja e nem fica nervoso e canta muito bem com muito sentimento, encantando todos os produtores e sua mãe. Todos aplaudem e o parabenizam. O produtor diz que Guigo tem futuro e vão agendar outro dia para ele participar de outra audição. Ed se encontra com o advogado e leva os trâmites para adotar Estrela. O advogado diz a Ed que esteve pensando em tudo que discutiram ontem e não investigaram muito o casal que adotou Estrela para saber como eles eram. Ed diz que quer adotar Estrela de todo o coração, para ela não sofrer. O advogado diz que pode ser um processo longo e difícil. Ed diz que vai se formar em médico e conseguirá emprego no Hospital Vega para dar à Estrela a estabilidade que tanto precisa. Mirtes entrega para Geraldo uns papéis legalizados da sociedade civil. Geraldo diz a Mirtes que confia que tudo está perfeito. Ângela diz que sente muita alegria. Geraldo agradece a Mirtes pelo trabalho estupendo. Geraldo diz que hoje recebeu uma ligação do secretário Elias e a proposta de Ângela foi aprovada. Ângela fica feliz e diz que as coisas estão se saindo perfeitamente. Mirtes pede que eles trabalhem com grande transparência e diz a Ângela que quando tiver doações, ela deve enviá-los, assinar recibos, etc. Ângela promete fazer tudo da melhor maneira possível. Ela propõe a Geraldo de fazerem um evento no auditório do hospital para apresentarem a fundação e trazerem novos doadores. Mirtes elogia a ideia e aceita trabalhar com eles. O doutor tira os curativos de Samantha para verem o resultado da primeira cirurgia. Samantha diz que continua horrível e não percebeu mudança. O doutor diz que ela terá que ser paciente, porque vai demorar meses e até anos para reconstituir parte do rosto dela. Ela diz que está com dor. Ele diz que vai mudar o medicamento. O doutor diz a Samantha que por ela ter tomado tantos comprimidos
com bebida, perdeu a sensibilidade dos medicamentos, mas aos poucos vai diminuir. O doutor diz que ela pode usar uma máscara terapêutica temporal para ajudar na cicatrização. Samantha pede que ele saia dali, porque está farta de ser tratada por gente competente. Valdomiro vai ao quarto de Samantha e diz que veio trazer um recado do Félix Lopes. Ela diz que não quer falar com esse lixo. Valdomiro diz que Félix queria chegar a um acordo econômico com ela. Sebastião e Clara continuam trabalhando na novela gráfica e passam momentos juntos na praça. Sebastião fala sobre um concurso que tem na América Latina para competirem com outros autores de novelas gráficas. Clara fica contente e diz que é incrível e que podem entrar nesse concurso. Clara diz que se ganhassem, não poderiam viajar. Na verdade, ela não poderia, antes do seu pai se recuperar. Sebastião pede para focarem em ganhar esse concurso. Dário diz a Leonardo que falou com Júlio e acha que é urgente que ele fale com o senhor e que o escute. Leonardo está farto de Júlio, mas Dário pede que ele escute os dois lados da história e que, além de Mirtes, ele escute Júlio. Geraldo mostra a gravação do áudio para todos os sócios do hospital na sala de reunião e eles descobrem que Álvaro fez vários desfalques na empresa. Eles decidem tirar Álvaro de seu cargo e ele deve repor todo o dinheiro que roubou, porque senão pode ir para a cadeia. Geraldo diz que pela terrível situação que sua filha está, não terão voto dela, mas foi decidido o mais justo. Geraldo diz que precisam substituir Álvaro Villa-Lobos de seus compromissos. Geraldo apresenta uma pessoa para o cargo de Álvaro. Ângela ajuda Álvaro a se levantar. Ângela diz a Álvaro que ele conhece todo o hospital e pede que ele imagine e pense na memória para andar pelos lugares. Geraldo chega ali e diz a Álvaro que eles têm provas contundentes das fraudes e desfalques que ele cometeu no consórcio. Ângela fica chocada. Geraldo pede que Álvaro não se safe dessa, porque tem muitas provas que o incriminam. Álvaro não se defende e aceita tudo o que fez. Geraldo diz que na circunstância atual dele, deu a oportunidade dele devolver todo o dinheiro para evitar de ir para a cadeia pelo que fez. Geraldo diz que Álvaro já não é mais o diretor administrativo do consórcio. Nancy faz um exame de gravidez e descobre que está grávida de Abel. Ela fica feliz. Ângela critica Álvaro por ele ter roubado o hospital. Ele jura que está arrependido. Ângela diz que acreditou nele e outra vez ele a decepcionou. Álvaro diz que fez por eles e por Clarinha, para fugirem dali. Ângela pede que ele não meta ela nisso, porque trabalha para conseguir o seu, e ele fez isso pela ambição. Álvaro diz que sabe que é um lixo e perdeu tudo, e questiona qual castigo mais pode ter. Ela diz que da própria consciência, e ele tem que entender que não pode realizar os sonhos, prejudicando-os demais. Ângela dá adeus a Álvaro. Ele pede que ela não o abandone. Ela diz que não vai abandoná-lo, mas que deveria. Álvaro fica sozinho no quarto. Oscar vai ao escritório de Nélida atrás de uns documentos. Ele aproveita que Nélida sai para conseguir uma informação. Ele liga para Tony e pede ajuda para recuperar o contato de Jerônimo. Leonardo elogia a beleza de Ângela. Ela diz que está desconcertada pelo que houve com Álvaro, porque sabe que dele pode esperar tudo, mas é pai do seu filho. Ângela diz que a fundação começou a funcionar. Léo pede que Ângela tome cuidado com sua mãe Mirtes, pois não confia nela. Eles entram no elevador. Os dois se abraçam. Léo diz que ela lhe faz muita falta e quase a beija. Flávia diz a Geraldo que terá que se demitir do seu cargo no hospital, porque recebeu uma oferta para dirigir o departamento de neurologista em um hospital do Canadá. Geraldo diz que isso é fantástico para ela. Ela diz que competiu com vários experientes do mundo e estudou tanto que escolheram ela. Geraldo deseja felicidades, mas não queria que ela fosse embora. Geraldo ressalta que tudo mudou desde a morte da sua esposa. Flávia diz ao amigo que às vezes, quando se sentem mal, precisam de uma mudança radical, que devolvam tudo o que precisam. Oscar entrega para Leonardo o número de Jerônimo. Pablo vai para o quarto. Luz diz a Pablo que Abel não acordou ainda e continuam fazendo exames nele. Pablo se sente mal por seu primo estar assim.
Léo pede uma pista a Oscar. Ele diz que disse tudo o que sabe. Léo diz que precisam de provas sólidas para provar que Samantha pediu para o Jerônimo atentar contra a vida do bebê de Ângela. Guigo conta para Pablo como foi sua audição na Televisa. Luz diz que o produtor deu outra oportunidade para Guilherme. Guigo fala para Pablo que sentiu saudades dele. Guigo diz a Pablo que quando for famoso, comprará uma casa para sua mãe e para ele também. Já de noite, Ângela encontra Geraldo na vila. Geraldo diz a Ângela que está se sentindo mal por ter demitido Álvaro. Ângela diz que sente o mesmo porque é difícil não se compadecer de uma pessoa naquele estado. Em frente à imagem da Santa de Guadalupe, Geraldo desabafa com Ângela, dizendo que cada dia mais é difícil de lidar com tantos problemas, pois antes era cheio de energia, de alegria. Ângela abraça ele e pede que ele fale e desabafe. Mirtes e Salma tomam um café. Mirtes reclama com Eva por ter colocado leite com lactose no seu café. Mirtes diz a Salma que vai se tornar dona daquela casa do Hospital Vega e dará um jeito de mandar Samantha pro inferno. Salma diz que tomara que tudo saia bem. Geraldo diz a Ângela que estar com a mãe dela, com elas, tem sido uma sorte de anos, num lugar pequeno onde encontrem paz, felicidade e amor. Geraldo diz a Ângela que tomou uma decisão e dirá somente a ela, mas pede que ela dê a palavra de que não contará isso para ninguém, nem que irá espalhar. Geraldo ajuda a dela na cozinha. Luz, Guigo e Ed chegam em casa. A dela diz que estão preparando uma deliciosa comida. Ed mostra para Ângela o presente que comprou para o bebê dela. Ela fica agradecida. Luz conta para todos que Guigo foi a uma audição na Televisa e passou para a segunda fase. Nancy chora e roga para que Abel acorde, pois o ama muito. Abel acaba acordando e Nancy fica feliz. Adela e Geraldo, em frente à Virgem de Guadalupe, rezam para que todos os seus problemas se solucionem e que possam ficar juntos sem preocupações. Geraldo pede que a Virgem Santa cuide da sua filha e que essa prova que ela sofreu ajude ela a ver a vida de verdade e que encontre paz. Félix pega uma máquina de cabelo e arranca toda a sua barba, chorando de raiva. Ele lava o rosto e termina de se barbear e ri como um psicopata. Depois, o maldito coloca um óculos e se nota diferente. Ridículo. Leonardo chega no seu AP, bem cansado. Ele manda uma mensagem para Salma e diz que pensou no que aconteceu e gostaria que conversassem. Salma ouve o áudio. Félix vai ao hospital, disfarçado de enfermeiro. Com muita calma, ele vai andando e vai direto para o quarto de Pablo. Chegando lá, Félix tira seu óculos. Pablo vê ele ali e ele diz: "Adeus, choferzinho." Félix tenta asfixiar Pablo com um travesseiro. Álvaro pede que sua enfermeira consiga um telefonema dele com Leonardo. Ela liga para o Dr. Santillana. Álvaro diz a Léo que com o que aconteceu precisa estar perto do seu filho e de Ângela, e ela está de acordo que ele more na vila com ela. Léo fica surpreso. Salma vai à casa de Ângela e informa ela que Leonardo voltará a viver com ela. Félix quase mata Pablo. Nélida aparece ali. Ela corre e chama por socorro. Salma diz a Ângela que disse para ela que Léo voltaria, porque família mata tudo. Ângela diz que para ter uma família precisa de amor e Leonardo não a ama. Salma diz a Ângela que ela pensa que ele não a ama, mas no fundo sabe que ele sempre quis formar uma família e não vai ganhar dela. Nélida grita pelos seguranças, dizendo que Pablo está morrendo. Abel escuta tudo e corre. Léo chama Álvaro de maldito e diz que ele convenceu Ângela com enganos. Álvaro diz que o que Ângela fez foi humanidade. Álvaro pede que Léo fique calmo, mas Léo endoida, já que não quer que Álvaro fique com Ângela.
Ângela diz a Salma que por amar Leonardo pediu para esperarem. Salma diz a Ângela que se acontecer algo entre ela e Léo, será em outra vida, porque nessa ele é todo seu. Ângela diz a Salma que Leonardo não a interessa e ela só se importa com si mesma. Salma pede que Ângela não volte a se deitar com Léo e que cuide do filho. Ela diz que cuida muito bem do seu filho e não precisa dos conselhos dela. Salma diz a Ângela que se ela quer que alguém mantenha o bastardo dela, ela tem o Álvaro. Ângela pede que ela não se meta com seu filho. Salma ameaça fazer o filho dela pagar, caso ela não deixe o Leonardo em paz. Ângela fica irritada. Abel vai ao quarto de Pablo e dá um soco em Félix. Félix devolve o soco e derruba Abel. O segurança chega ali e saca uma arma. Félix está armado e ameaça matar Abel e Pablo. Ele faz o segurança se render. Depois, Félix consegue escapar. Adela diz a Ângela que o filho dela está bem, tranquilo, e não aconteceu nada. Adela diz a Ângela que toda vez que Salma procura por ela, ela fica mal, e Salma ama manipular as coisas. Ângela diz que sim, mas Salma lhe disse coisas horríveis. Adela diz a Ângela que ela tem que falar e esclarecer as coisas com Léo, não com Salma. Leonardo manda uma mensagem para Ângela, perguntando quando ela pensava em dizer que Álvaro iria morar com ela. Ângela responde a Léo com verdade, dizendo que diria isso para ele hoje, e pergunta quando ele iria dizer que pensava em morar com Salma. Pablo se estabiliza e agradece a Nélida. Luz chega e descobre que Félix esteve ali e quase matou todos. Ângela faz seu filho adormecer e o entrega para Adela. Leonardo vai à casa de Ângela. Ângela diz que ele disse que ia lutar pelo amor deles e voltará a viver com Salma. Ele diz que está fazendo isso pela sua filha, mas não entende porque ela quer trazer Álvaro para ali. Ela diz que Álvaro está cego, fragilizado e desempregado e não deixará o pai da sua filha na rua. Leonardo surta, sendo que também está indo morar com Salma, e critica Ângela, dizendo que Álvaro está se aproveitando do momento para se aproximar dela. Ele diz que é melhor não discutirem. Ângela diz que ele também não entende nada. Léo sai. Geraldo diz que não pode acontecer algo assim no hospital. Ele diz que quer seguranças e vários homens supervisionando todo o hospital. Nélida e o guarda dizem que Félix está sendo procurado pela cidade e vão verificar as câmeras de segurança também. Félix volta para seu esconderijo. Ele diz que Pablo tem mais vidas que um gato. Valdomiro diz que ele está louco por ter se arriscado novamente. Félix não está nem aí. No dia seguinte, Ed e Ângela estão felizes com os estágios no hospital. Oscar passa por ali e diz a Ed que essa semana foi terrível e sem ele não consegue. Eles se abraçam emocionados. Oscar revela que vai se demitir porque confessou ao Leonardo que sabia que Samantha tentou matar o bebê de Ângela. Sebastião e Clara encontram Dário e pedem ajuda para imprimir um material para sua nova novela gráfica, pois não tem dinheiro para pagar para imprimir na papelaria. Dário permite que eles usem sua impressora para imprimir o que quiserem. Clara pergunta por que Dário está tão incomodado. Ele diz que é difícil esquecê-la. Sebastião diz a ele que ele e Clara vão expor a novela em um concurso de Barcelona, porque se ganharem, conquistarão uma bolsa para estudar lá e terminar o projeto. Dário deseja sorte a eles. Álvaro se levanta da sua cama e caminha contando passos, imaginando na mente os lugares do hospital, já que conhece muito bem ali. Álvaro diz a Nélida que não se interessa em falar com Samantha, mas, e qualquer comunicação será com os advogados. Ângela pergunta a Álvaro por que ele disse a Leonardo que iria se mudar para a vila. Ele diz que falou para evitar problemas. Ângela diz que ele não devia ter feito isso e o ajuda, e ele lhe paga sim. Álvaro diz que só queria evitar problemas entre ela e Leonardo. Ângela critica Álvaro. Ele ressalta que não suporta Leonardo, mas jura. Ângela não acredita nele, por ele ter mentido tanto. Álvaro diz que desta vez está dizendo a verdade. Ela não acredita nele e ameaça deixá-lo na rua, para ele mesmo se virar sozinho.
Contigo sim, capítulo 107. Agora, Leonardo critica Salma por estar fazendo intriga e perturbando Ângela. Ela diz que não se cansa de brigar pelo amor da sua vida. Léo diz que só está voltando porque ela o pressionou, dizendo que ele não veria sua filha. Salma pergunta o que fez para ele. Ele diz que ela disse algo a Ângela que ele deveria ter dito. Léo diz que quando terminar todo esse tema, voltará para Ângela. Salma diz que quando isso terminar, Ângela estará com Álvaro em Real do Mar. Léo pede que ela calhe a boca. Salma chama Leonardo de ingênuo e diz que uma mulher jamais esquece o primeiro homem na vida. Salma manda Leonardo sair dali, porque já se cansou dele. Ela diz que se ele não agir como bom marido, vai ir para longe com sua filha, pois assim ela nunca saberá que ele foi o pior dos maridos, que nunca a quis. Léo sai. Oscar vai ver Samantha. Ela pergunta para que ele veio. Oscar diz que se demitiu do hospital e não vai mais trabalhar para ela. Ele diz que falou com um luxo de detalhes sobre tudo que ela fez. Ela o chama de estúpido e mal agradecido. Ele pede que ela não o ameace. Samantha diz que vai sumir com ele. Ed aparece ali e diz a Samantha que se ela estiver ameaçando Oscar é um grande delito e já gravou com seu celular e pede que ela tome cuidado com o que diz e faz contra Oscar. Clara também repreende Álvaro pela fraude que ele fez. Ele fala que fez por ela e sua família. Clara diz a Álvaro que Ângela sempre pensa nele, apesar de tudo, e ele não sabe correspondê-la. Clara o ajuda e tenta instruí-lo a colocar água da jarra num copo. Ela comenta sobre o concurso que ela e Sebastião farão, expondo sua novela gráfica, mas que se ganhar, não irá para Barcelona, porque não quer deixá-lo só. Ele diz que ela não pode ficar atado a ele, porque está lutando por Ângela. Clara diz que cada vez ele aparece com uma armadilha nova e assim nunca vai recuperá-la. Álvaro diz que não sabe o que fazer porque tenta mudar, mas que é assim. O doutor coloca uma máscara em Samantha e diz que aquela ajudará com as cicatrizes para ela voltar a ter uma vida social. Ela diz que sua vida acabou depois disso. Samantha se olha no espelho, se acha horrorosa e quebra o espelho. Nancy diz a Leonardo que precisam realizar um depósito de pensão alimentícia voluntária no julgamento, porque assim, quando ele terminar com Salma, ela não a ligará que ele está deixando ela e a bebê desamparada, sem dinheiro, mas precisam fazer isso o mais rápido possível. Léo diz que é isso que quer. Nancy diz que se tudo sair como querem, ele ficará livre para estar com Ângela. Valdomiro vai até Samantha. Samantha diz que soube da loucura de Félix de ter tentado matar Pablo ali no hospital. Valdomiro diz que Félix é extravagante, mas sempre consegue o que quer, e se ela dar um preço, ele é capaz de tudo. Samantha diz que vai precisar dos serviços de Félix e dele novamente. Ela paga o trabalho que ele já fez. Samantha diz que quer falar pessoalmente com Félix sobre o trabalhinho que ele fará. Ela diz que depois que receber alta, pode se encontrar com o feioso na sua casa. Garcia diz a Léo que através do celular de Jerônimo conseguiram rastreá-lo e ele vai cair a qualquer momento. Oscar diz a Léo que já se demitiu do hospital e agradece por ele não ter feito coisa pior para ele. Leonardo pede perdão a Ângela e dá uma rosa para ela. Ela também pede perdão. Eles dizem que não querem brigar por causa das intrigas de Salma e Álvaro. Léo diz que a ama. Eles não conseguem se beijar e o elevador abre. Dias depois, Ângela está com os cartazes e deseja boas-vindas a umas pessoas que chegam no projeto da sua fundação. Léo chega para participar do evento. Mirtes e Salma estão ali e olham. Abel toma soro. Abel está melhorando com muita excelência. Luz diz a Guigo que chegou uma carta da Televisa para ele. Guigo abre a carta. À noite, na mansão Vega, Samantha sela seu compromisso com Félix e diz que espera que esse seja o princípio de uma longa e frutífera relação, pois quer alguém como ele para seus planos. A mascarada brinda com seu Shrek de Paraguai. Samantha diz que quer se vingar de Ângela e Álvaro e quer que ele seja seu braço direito. Jerônimo procura por Samantha e vê Félix ali. Samantha diz que eles três farão uma grande equipe. Ela serve vinho para os três. Depois, ela sai por um momento, apenas para começar
o seu plano. Félix elogia Samantha para Jerônimo. Ele segue disfarçando tudo. Álvaro começa a morar com Ângela e Adela. Ele pega seu filho, Josué. Ele fala que ele é muito amado. Ângela pede à mãe para conversarem. Álvaro fica com o bebê sozinho. Ele promete ao filho que nunca vai se separar dele nem de Ângela, e eles três serão a família que deviam ter sido desde o início. Félix diz a Jerônimo que Samantha tem reservado para eles uma grande surpresa. Ele diz que ela não deixará de fazer isso. Félix usa uma corda para sufocar Jerônimo até a morte e matá-lo. Ele até tenta resistir, mas não consegue e morre sufocado. Samantha, bruxa nojenta, chega ali, vê que Félix já eliminou Jerônimo e brinda com o imbecil. Ângela diz à mãe para não se chatear. Adela diz que esse homem foi um desgraçado. Ângela diz para a mãe entender que Álvaro não tem onde morar, porque está cego, sozinho, e perdeu o trabalho e só ficará ali por um tempo. Ângela não consegue agir com crueldade com Álvaro, que é pai do seu filho. Adela gostaria de pôr Álvaro na rua, mas Ângela tem muita bondade no coração. Adela diz à filha que não quer que ela volte a se magoar. Ângela entende e agradece à mãe, mas diz que precisa do apoio dela. Adela diz que está bem e vai preparar o quarto desocupado para o Álvaro. Guigo comemora com Luz, Pablo e Abel, pois passou para outra fase do concurso na audição. Valdomiro fica espantado ao ver Jerônimo morto. Samantha pede que ele e Félix se apressem para sumir com aquele corpo, pois tem um convidado que logo deve chegar. Dário vê a mãe arrumando e esvaziando todo o escritório. Ele diz à mãe que vai sentir falta dela e a abraça chorando. Flávia chora e diz que também sentirá falta dele. Ele pede perdão por ter julgado ela tão duramente e foi injusto demais com ela. Leonardo visita Samantha. Samantha agradece por ele ter vindo e diz que estão roubando o amor da vida dele e ele não faz nada. Léo diz que ela devia ter pensado nisso quando expulsou Álvaro de casa. Samantha diz que Álvaro é inteligente e vai acabar convencendo Ângela e reconquistá-la. Léo diz que Ângela não ama Álvaro e é boa. Samantha diz a Leonardo que gosta de brincar, levar as coisas ao limite, mas ama ainda mais ganhar. Ele diz que ela pode perder tudo. Samantha diz que Álvaro é seu marido e fará com ele o que conseguir, mas o destino dele está nas suas mãos. Pablo diz à Luz que tê-la ali o enche de vida. Luz diz que não foi fácil para o seu filho, ainda mais com o pai, mas apesar de tudo, ele continua forte e feliz. Por isso, apoia o que mantém ele feliz, que é cantar. Pablo diz que se apaixonou por ela, pela vontade que ela tem de viver, e a ama. Samantha diz a Léo que Álvaro e a vagabunda da Ângela vão pagar por tudo, isso que lhe aconteceu. Léo diz que ela fez isso pelas ações, e o ódio que ela sente por Ângela e Álvaro foi o que deteu ela e enfiou ela na escuridão que ela está. Léo diz que também sofreu. Sua vida foi uma mentira, mas não é por isso que vai descontar tudo de ruim nas pessoas. Ele ameaça Samantha. Geraldo chega à casa de Ângela. Ângela pede para conversarem. Ela diz que sabe que Álvaro não merece que o perdoem, mas que precisa de ajuda, e talvez estar perto de Josué ajude ele a lembrar de coisas boas. Geraldo elogia Ângela, mas diz que a vida o deixou mais duro. Por isso, não pode perdoar Álvaro, nem estar no mesmo lugar que ele. Léo diz a Samantha que ela precisa de ajuda profissional, porque não ama Álvaro e quer mantê-lo do lado. Samantha diz que é o inferno de Álvaro. Léo sente pena. Samantha diz que não se importa. Ela tira a máscara e diz que é um monstro. Léo diz que ela só é isso por ter tanto veneno no coração. Samantha diz que eles não têm mais o que conversar. Léo diz que sabe que ela esteve por trás da tentativa de aborto contra Ângela e ela esteve envolvida com Jerônimo, por isso vai encontrá-lo. E quando isso acontecer, ela vai pagar pelo que fez. Sorrindo, Samantha diz que quando ele encontrar o Jerônimo, que mande lembranças para ele. Valdomiro volta para o esconderijo com Félix, depois de terem colocado o corpo de Jerônimo no lixão. Félix diz que com os golpes que deram na cara e nas mãos de Jerônimo, ninguém vai reconhecê-lo. Clara ajuda Álvaro a andar na casa de Ângela, usando a bengala de apoio e se apoiando nos móveis.
Álvaro se sente mal e angustiado pela cegueira. Clara diz que ele pode corrigir os erros, começando por valorizar o que tem. Clara diz ao pai que se ele quer recuperar Ângela, tem que corrigir os erros, mudar e usar o encanto, pois depois de tudo, dentro dele existe um homem bom. Clara diz que ele se afogou na ambição, mas se conseguir resistir, Ângela talvez dê outra chance para ele. Ele pede ajuda da filha. Valdomiro dá novas notícias da vila para Félix. Félix diz a Valdomiro que vai recuperar a luz. Ed leva estrelinha na vila. O advogado diz que teve que agir rápido com os chefes e juízes para cederem para ele a custódia temporária de Estrela. Ed pergunta se é difícil conseguir algo assim. O advogado diz que a condição de Estrela favoreceu eles. A menina se sente feliz na vila. Ed agradece ao advogado e diz que a menina vai se sentir muito bem, rodeada das pessoas que a amam. Luz, Adela e Geraldo abraçam a menina. Ela diz que os ama muito. Ed diz ao advogado que Estrela adora eles, porque são uma família. Álvaro diz a Clara que para estar com Ângela tem que ser uma boa pessoa, por isso quer a ajuda dela nessa sua mudança. Clara diz que ele tem que querer. Álvaro diz que quando conheceu Ângela não se importou em ser pobre e só queria estar com ela. Clara diz que enquanto esse amor continuar dentro dele, ele poderá ser uma pessoa melhor. No dia seguinte, Pablo começa a escrever uma carta para Guigo, mas é interrompido por Abel. Pablo quer que Guigo chame de pai. Abel diz ao primo que ele, Luz e Guigo já são uma família, mas que ele tem que deixar as coisas fluírem e acontecerem sozinhas. Abel fala que já recebeu alta e só falta ele sair dali. Contigo Sim, capítulo 108. Ângela diz à mãe que hoje vai se encontrar com um empresário que dará um donativo para a fundação. Adela fala que Geraldo saiu cedo para não ver a cara do Álvaro. Ângela diz que entende, mas não pode deixar Álvaro desamparado. Leonardo vai à casa de Ângela e leva um café para ela. O bebê chora e Adela sai para atendê-lo. Léo diz a Ângela que dói todo o tempo que teve que estar sem ela. Ângela diz que sente falta dele. Léo diz que morre de ciúmes por saber que Álvaro está ali. Ângela diz que só vai ajudar o Álvaro, mas Salma só inferniza. Eles decidem se acalmar e parar de discutir feito crianças. Dário diz a Júlio que sua mãe vai viajar para o Canadá e fará isso sem que ninguém saiba. Dário diz a Júlio que está dizendo isso porque conhece sua mãe e sabe que ela ainda sente algo por ele. Júlio diz que tem outra ambição ali. Dário diz que se ele deixar sua mãe ir para continuar com a vingança contra Mirtes, vai acabar terminando sozinho. Nancy diz a Ângela que todos os papéis da fundação já estão organizados, mas Mirtes tem tanto poder e isso lhe deixa nervosa. Ângela também acha isso e planeja se proteger. Nancy pede que Ângela só receba doações que forem depositadas na conta da fundação e não dinheiro físico. Nancy dá conselhos a Ângela para ela não correr riscos. Félix almoça com Samantha. A mascarada ridícula pergunta o que ele e Valdomiro fizeram para se desfazer do Jerônimo. Félix diz que ela gosta dos detalhes macabros, mas conseguiram se desfazer muito bem daquele idiota. Samantha confia nele e pede que ele coloque um basta em Ângela. Félix diz que tem um plano, mas é surpresa. Ela prefere saber agora, mas uma ligação os interrompe. Ângela pede a Samantha para se falarem, porque tem um recado de Geraldo para ela. Samantha diz a Félix que Ângela quer vê-la, para lhe dar um recado do seu pai. Félix pede que Samantha receba o recado de Ângela e aceite vê-la. Nancy leva Abel de volta para casa. Ele pergunta por todos. Luz, Adela, Oscar e Ed surpreendem Abel com o bolo, surpresa. Ele agradece. Ângela se encontra com o senhor, que fará uma doação. Ângela agradece pela generosa doação dele. Ele diz que é um prazer doar para melhorar as condições de saúde do México. Ângela diz que existem muitas poucas pessoas parecidas com ele. Ela diz que graças a pessoas como ele, vão beneficiar muitas pessoas. O senhor dá sua doação efetiva e diz que são 100 mil.
Ângela faz o recibo dele. Abel diz a Nancy que ela o surpreendeu, pois nunca tinha tido uma festa surpresa na vida. Nancy diz que os amigos dele lhe ajudaram. Abel diz que é feliz com tudo que tem. Adora sua vida, seus amigos e um mulherão como ela, e além do mais, terão um bebê. Ele agradece por ela estar ao seu lado. Garcia diz a Leonardo que ainda não encontraram a carta que a mãe dele mencionou na gravação, mas talvez Júlio Valério tenha mais pistas. Garcia diz que hoje localizaram um sinal de Jerônimo e encontraram um corpo no lixão, que é dele, e ele foi estrangulado e desfigurado. Ângela entrega para Mirtes os US$100.000. Ela diz que esse dinheiro irá direto para a conta da fundação. Mirtes assina um recibo para ela. Geraldo deixa uma carta para uma pessoa e sabe que ela vai odiá-lo pelo que ele irá fazer, mas espera que algum dia ela mude. Ele escreve uma carta para Samantha, afirmando que não deixará de amá-la nunca. Salma chega à sala de Léo com os presentes que comprou para bebê. Léo acha lindos os presentes. Léo diz a Salma que não quer que ela atrase nos trabalhos da escola. Salma não consegue beijar Léo e se chateia. Léo diz que deixou bem claro que só estão juntos pela criança. Salma diz que se ele não se comportar, um dia já não encontrará ela ali. Ele pede que ela não comece. Salma segue o chantageando. Clara tenta animar o pai. Álvaro diz que não está de bom humor. Ela diz que ele não deixou ela só quando estava em coma. Por isso, não vai deixá-lo sozinho também. Geraldo olha a foto da filha e diz que dói que entre eles tenha acontecido essa briga, porque quando ela nasceu foi sua bênção mais grande, já que ela foi uma criança adorável. Mas ele e Beatriz cometeram muitos erros por eles terem mimado ela demais. Leonardo pergunta a Júlio se investigou mais alguma coisa sobre sua mãe. Júlio diz que não pôde averiguar mais nada. Léo diz que tem que fechar esse ciclo pela memória do seu pai. Júlio se incomoda e diz que só quer estar bem com ele. Léo diz que ele o enganou, traiu sua confiança e agora está ocultando a verdade. Júlio revela a Léo que Sandro e ele eram clientes de Mirtes e queriam tirá-la do mundo da prostituição, mas ela foi com o melhor oponente. Leonardo fica surpreso ao saber que sua mãe trabalhou como garota de programa. Ele dá um soco em Júlio e pede que ele jamais diga algo assim de sua mãe. Júlio garante que é a verdade e que não é vingança nenhuma. Júlio diz que no fundo sabe, que Léo sabe que Mirtes é capaz de tudo. Ângela diz à mãe que seu filho cada dia ganha mais peso e melhora. Adela diz à filha que Geraldo está querendo viajar para longe e quer que ela vá com ele por um tempo e está preocupada por deixá-la só com seu neto. Ângela não quer que sua mãe perca essa experiência de viajar e passar momentos com o homem que ama, mas Adela não quer deixá-la só. Clara continua ajudando Álvaro a se locomover pela casa. Clara diz ao pai que Sebastião enviou o projeto deles e tem medo de ganhar e não ir, porque não quer defraudar o Sebastião. Álvaro aconselha Clara a ir e voar, continuar com os planos. Clara diz ao pai que quer ficar ali morando com ele para ajudá-lo. Ele não quer que ela fique ali por causa dele. Sebastião chega e sorri ao vê-los abraçados. Geraldo entrega para Ângela uma carta e diz que ela sabe o que fazer. Ângela fica impressionada por ele querer continuar com isso. Ele pede um abraço forte e ela dá. Léo diz ao pai que toda a sua vida foi uma mentira, porque foi um acidente, um resultado de uma transação entre uma mulher que se vendia e um cliente. Júlio diz que as coisas não foram assim, porque se apaixonou pela mãe dele. Júlio diz a Léo que adoraria ter dado todo esse amor para ele durante 30 anos, mas Mirtes enganou todos eles, impedindo que eles vivessem a vida. Júlio aconselha Léo a encontrar a carta de Mirtes, porque lá deve ter todas as provas desse quebra-cabeças. Léo pede que Júlio saia dali. Ângela visita Samantha e entrega uma carta de Geraldo para ela. Ângela diz que Geraldo vai deixar o hospital e vai viajar. Samantha se irrita por Ângela se meter onde não deve. Ângela diz a Samantha que antes de viajar, Geraldo vai se desfazer de todas as ações. Samantha pergunta quem vai ficar com essas ações. O vizinho da vila dá notícias a Félix, comunicando que Abel voltou para a vila e Estrelinha também. Ele entrega para o Verme todas as notificações do embargo que mandaram dos tribunais. Ângela
Ângela diz a Samantha que amanhã terá uma sessão do conselho de administração. Ângela diz a Samantha que o conselho está convidando para ir. Ângela diz a Samantha que não tem medo dela. Samantha diz que ela deveria e pergunta o que ela está tramando. Ângela pede que ela não falte na reunião. Félix revisa os papéis que o vizinho trouxe. O vizinho pergunta para que tudo isso e como vai ficar. Félix diz que vão perdoar todas as dívidas dele. Samantha diz a Ângela que não quer falar de Álvaro com ela, porque esse maldito traidor mereceu ter ficado cego. Ângela diz que ela deveria se encarregar dele. Samantha diz que não quer um cego ao seu lado. Ângela diz que Álvaro só está vivendo na sua casa por bondade, mas é temporário. Ângela diz a Samantha que Álvaro vai ficar na ruína e foi demitido do hospital. Samantha não se importa por Álvaro terminar na miséria. Ângela diz a Samantha que é obrigação dela por lei cuidar de Álvaro nesse estado. Samantha expulsa Ângela da sua casa. Ângela e Álvaro vão à sala de Geraldo. O advogado transfere o dinheiro da conta de Álvaro para a conta do hospital, já que esse dinheiro foi o que ele desviou do consórcio. Álvaro se põe de acordo com eles, mesmo que por dentro esteja morrendo de raiva. Dom Júlio diz a Ângela que Leonardo está muito afetado e tudo é sua culpa, e espera que algum dia ele o perdoe. Ângela vai ao escritório de Léo. Ele diz que as surpresas, más notícias, devem ter acabado sobre sua mãe, mas pelo contrário, deve vir muito mais, e cada vez são notícias piores que as outras. Ele diz a Ângela que sua mãe se vendia por dinheiro e só foi uma oportunidade para amarrar seu pai Sandro. Ângela diz a Léo que ele é uma bênção na vida de todos que o conhecem e o abraça com muito carinho e compaixão. Léo diz que se sente traído por todos e até por ela. Ângela diz que seu amor por ele não foi mentira e nem será. Ele questiona se de verdade ela não sente mais nada por Álvaro, por ele morar ali. Ângela diz que não. Ela pergunta se Léo também sente coisas por Salma. A discussão e as dúvidas continuam entre eles. Nestor, advogado de Álvaro, termina de transferir todo o dinheiro de Álvaro para as contas do hospital. Ângela leva água para Álvaro tomar com os remédios. Samantha tem uma consulta com Braulio. Ele diz que tudo está se saindo muito bem, como previsto. Samantha diz que está desfigurada e continua com dores. Ele pede que ela tenha paciência. Ele diz que em 2 semanas farão outra revisão para operarem ela de novo. Ele aconselha ela a se acalmar e tomar cuidado e não misturar remédios fortes, pois pode ter graves consequências. Samantha não aguenta broncas. Nélida vê Samantha. Samantha manda ela sair dali e diz que ela está proibida de ver seu rosto e ninguém pode vê-la assim. Nélida sai e Samantha chora ao colocar sua máscara. Contigo Sim, capítulo 109. Ed brinca com Estrela e Guigo e fazem uma simulação onde o menino canta enquanto Ed grava tudo com a câmera de papelão. Estrela critica Guigo, pois ele está cantando péssimo. Ele fala que é por causa de suas costelas que estão apertadas. Estrelinha diz que se ele não cantar bem, é melhor vazar dali. Luz diz a Ângela que espera que logo deem alta para o Pablo. Ângela diz que ele vai ficar bem. Luz diz que por esse lado está feliz, porque pelo outro está sem emprego. Luz diz que tem vontade de fazer outras coisas e fez aulas de computação e gostaria de trabalhar, tipo como assistente ou secretária. Ângela fica surpresa. Luz só não quis dizer isso antes sobre o que gostaria de fazer, porque Félix dizia que tudo que ela fazia era ruim e que ela só passava vergonha. Álvaro agradece a Nestor por tê-lo trazido. Ele diz que voltará para cima e essa só foi uma quedinha. Luz diz a Ângela que gostaria de trabalhar e estudar, assim como ela faz. Ângela diz que vai comentar dela com Geraldo, pois quem sabe ele a contrate. Ângela diz à Luz que está morrendo de raiva porque Salma continua chantageando Leonardo e ele está enciumado porque Álvaro está morando contigo. Ela revela que Álvaro está sem nada na miséria. O tempo passa e anoitece. Abel discute com uma pessoa da escola no telefone. A Adela diz a Álvaro que vai aproveitar que Josué
Josué dormiu para ir à tenda e não vai demorar. Álvaro se encarrega do seu filho. Leonardo descobre que a mulher que deu a carta para sua mãe se chama Úrsula e encontra o nome da moça no caderno de Benjamin. Salma vai à casa de Ângela. Ela encontra Álvaro sozinho e diz que veio por as ordens dele porque soube do que aconteceu. Álvaro não quer tramar nada com a vigarista. Salma se aproveita que Álvaro é cego para pegar o pequenino Josué. Álvaro pede que Salma devolva o bebê. Álvaro cai no chão. Ângela chega em casa, chocada, e tira seu bebê dos braços da múmia da Salma. Álvaro machuca Salma e enxota ela da casa. Ele tranquiliza Ângela. Leonardo pergunta a Mirth se é verdade que ela se vendia por dinheiro. A safada dá um tapa nele e manda ele se calar. Léo diz: "Pare de mentir, caramba. O Júlio já me contou tudo." Mirth diz que Júlio só disse isso porque insiste nessa vingança e ele é um idiota. Léo acredita em Júlio e a mocreia da Mirth diz que Júlio desapareceu durante anos de suas vidas e agora volta se fazendo de coitadinho porque quer lhe fazer mal. Leonardo diz à mãe que ela se aproveita do amor que ele tem por ela para fazer isso, para enganá-lo. Mirth manda ele sumir da sua vista, porque ele já não é seu filho. Léo diz à mãe que ela ainda teve o descaro de acusar Ângela de ser uma prostituta, coisa que ela foi sempre. Léo diz que ela tem razão. Não é filho dela, e nem foi, nunca. E só foi o plano dela, para ela deixar de ser pobre. A vadia chora após o filho sair e suas mentiras serem descobertas. Adela pergunta o que Ângela está fazendo. Ela diz que está anotando os números dos recibos e a quantidade de dinheiro que recebeu na fundação. Ela diz que ganhou $100.000, mas que precisam juntar muitos milhões ainda. Tudo para a fundação. Ângela tem ânsias para construir a clínica. Adela pede que a filha guarde os recibos no cofre de Dona Pura, que é mais seguro, e tem a chave dele. Adela guarda os recibos no cofre. Samantha lê a carta de Geraldo, onde ele está se despedindo da filha. Samantha amassa a carta e chora. Ela, descontrolada como sempre, toma vários comprimidos com bebida, mas só não vai de arrasta pra cima porque vaso ruim não quebra fácil. Samantha liga para Álvaro e o culpa de todas as coisas ruins que lhe aconteceu. Ele diz que ela está bêbada outra vez e a chama de drogadinha e idiota. Ela liga para ele só para perturbá-lo. Álvaro pede que ela pare de ligar para ele. Samantha diz a Álvaro que ele tem a culpa de que o único homem que a amou lhe deixou, e isso ela nunca vai perdoar. Ela amaldiçoa ele por ter cruzado no seu caminho. Leonardo liga para Ângela, diz que não conseguiu dormir e saiu para dar uma volta e está no pátio da vila. Ângela diz que já vai vê-lo. Samantha fica na solidão, que é aquela casa, com Mirtes. Mirtes diz a Samantha que ela está facilitando as coisas para todos. Samantha questiona se é porque é um monstro ou porque seu pai lhe deserdou. Samantha diz que Ângela conseguiu o que queria e Geraldo vai tirar suas ações e acredita que ele dará sabe-se lá para quem. Mirtes diz que ela não pode estar drogada nessa reunião e precisa mostrar o poder e não a fraqueza. Samantha promete bater em Ângela e fazer todos pagarem pelo que lhe fizeram. Ângela abraça Léo, que chora nos braços dela. Ele diz que seu dia foi um inferno, porque descobriu coisas horríveis. Léo diz que ela está tão perto, mas tão longe dele ao mesmo tempo. Ângela diz ao amor que ele não pode julgar Mirtes, porque não sabe os motivos que ela teve para fazer o que fez. Ele diz que foi o dinheiro. Léo diz que já escutou a versão da sua mãe, mas ela mentiu por 30 anos e continua mentindo. Léo diz que Sandro sabia ao que Mirtes se dedicava e Júlio e ele a conheceram naquele lugar. Ângela pede a Léo para não julgarem eles. Léo diz a Ângela que não quer saber nada de Júlio. Ângela pede que ele pense melhor e dê uma chance para o moço. Ela abraça Léo, o tranquilizando por tudo. Ele pede que ela não o solte, porque não aguenta sem ela. A enfermeira diz a Pablo que o doutor já autorizou a alta dele. Pablo fica feliz e troca carícias com Luz. Álvaro prepara o leite para dar para o seu filho, com a ajuda de Ângela. Ângela diz a Álvaro que não pode deixá-lo sozinho com Josué, ainda mais depois do que houve com Salma.
Ela diz que ele está no processo de voltar a ser independente, mas tem que fazer isso aos poucos. Ângela não tem confiança de deixar seu filho com ele. Ângela ajuda Álvaro. Ela diz que ele ainda não está pronto. Ele diz que é um inútil. Ângela diz que ele precisa ter paciência, porque está num processo de recuperação. Ele pede para ficar só. Álvaro se entristece. Leonardo se encontra com Júlio numa praça. Léo diz a Júlio que sabe que reagiu mal, mas não é fácil saber que toda sua vida foi uma mentira. Júlio diz que Mirtes aceitou morar com ele por um tempo, mesmo em suas péssimas condições, mas depois voltou naquele lugar infernal para seguir se vendendo. Júlio diz a Léo que nesse tempo ele foi gerado e foi produto do amor e não do acidente. Léo pergunta se ele também foi enganado. Júlio diz que sim, e fala que apesar de tudo, gostaria que eles dessem uma oportunidade como pai e filho. Léo diz que também e chora. Mirtes diz a Geraldo que Samantha lhe contou sobre a carta que ele mandou. Geraldo diz a Mirtes que Samantha se tornou um ser sem coração, sem respeito e sem amor, com aquela empresa que ele e Beatriz construíram com tanto esforço. Mirtes percebe que Geraldo realmente mudou e agora está mais duro nas decisões. Geraldo pede que Mirtes fique no escritório de Álvaro para continuar com os trabalhos para a fundação. Geraldo pede que Mirtes ajude Samantha a se endireitar no tempo que ele não estiver. Ela diz que fará tudo o que estiver em suas mãos para ajudá-lo. Léo chama Júlio de pai e ele se emociona. Léo pede perdão pelo que fez. Júlio diz que ele o lembra e eles têm muitas coisas em comum. Léo pergunta sobre Flávia. Júlio diz que é complicado. Léo diz que eles merecem ser felizes. Os dois se abraçam. Mirtes se preocupa pela atitude de Geraldo. Ele diz que não sabe para onde vai ir ainda. Ela decide deixá-lo só. Geraldo agradece a pilantra. Álvaro diz a Clara que acha que Leonardo e Salma não deveriam se divorciar, porque eles continuam muito apaixonados, mas Léo está confuso. Álvaro fala que mesmo que Léo pareça ser um bom homem, ele terá um filho com Salma e ao mesmo tempo quer ficar com Ângela. Álvaro faz a cabeça de Clara para ajudá-lo. Ela diz que não vai se meter na relação dele com Ângela e nem vai afetar Leonardo, porque ele lhe ajudou muito na sua recuperação. Ele suplica pelo apoio dela. Clara fica chateada e diz que pensou que ele queria mudar, mas ele continua manipulando todos. Acontece a reunião com os sócios e Samantha. Geraldo fala para todos que tomou a decisão de sair da empresa do seu cargo. Ele diz que renuncia à presidência e direção do consórcio Vega e vai ceder sua parte da empresa para a dela, sua namorada, e a outra parte para Ângela Gutierrez e a outra para seu afilhado Josué Gutierrez. Daí, o resto será dividido em partes iguais na Fundação Vega e na Fundação Josué Gutierrez. Samantha fica encarando o pai. Flávia está indo pegar um táxi até o aeroporto para embarcar. Júlio encontra Flávia e pede que ela não vá. Samantha diz ao pai que não vai permitir isso. Ela pede que todos saiam, porque vai falar a sós com seu pai. Samantha pergunta ao pai se ele está louco. Ele diz que não, e que essa é a decisão mais sóbria e coerente que ele tomou em muitos anos. Samantha diz que não vai permitir que ele dê sua herança para essas piranhas da Ângela e da Adela. Ela ameaça fazer algo contra a Adela e Ângela. Geraldo pergunta se ela vai tentar matá-las, como fez com o bebê de Ângela. Samantha derruba todos os objetos da mesa com muita raiva. Ela pede que ele não volte a repetir isso. Geraldo diz que é a verdade e ela destruiu a própria vida, tentando vingar de todos. Geraldo prefere deixar seus bens para boas pessoas do que para ela, que é um ser sem coração. Samantha pergunta se ele não se importa em machucá-la. Ele diz que ela está doente pelo poder e pelo dinheiro. E é ele quem sente dor por vê-la assim, porque traiu todos os valores que ele ensinou para ela. Samantha diz que para ela, ele já não é seu pai, e sim seu pior inimigo. Ele diz que ela vai se arrepender algum dia disso que está dizendo. Samantha chama ele de Geraldo e diz que de agora em diante nunca mais o chamará de pai, e gostaria de não voltar a vê-lo nunca mais. Ele pede para continuarem com a reunião. Ela diz para ele continuar com essa farsa, porque com ela ele não conta mais. Geraldo diz que nunca teve apoio dela, nem sequer quando Beatriz estava morrendo. Samantha sai dali.
Geraldo se estressa. Júlio pede que Flávia não vá embora. Ela diz que vai ir, porque ganhou uma chance no Canadá. Ele diz que ela só está se afastando dele, deixando seu amor, tudo que ele sente por ela. Flávia diz que é tarde demais para conversarem. Júlio diz que não está pedindo para ela deixar os planos. Ele diz que deixaria tudo por ela, se ela aceitá-lo. Ele diz que seu voo sai amanhã à tarde, e se ela não quiser amá-lo, nesse momento rasga sua passagem e não volta mais a vê-la. Ele diz que a ama. Flávia também o ama, e os dois se beijam e se abraçam, se reconciliando. Ângela chega em casa. Álvaro diz que está com dor de cabeça. Ângela faz uma massagem no rosto dele para a dor passar, já que o remédio não resolveu. Ele elogia ela o tempo todo. Ele pede para tocar no rosto dela. Ângela acaba deixando. Álvaro se aproveita do momento para beijar Ângela. Leonardo acaba chegando ali e os vê. Ângela se afasta de Álvaro. Leonardo sai dali chateado. Álvaro fica feliz por Leonardo ter visto ele beijando Ângela. Ângela vai atrás de Léo e diz que isso não é o que parece e estava dando uma massagem em Álvaro porque ele estava com dor de cabeça e ele se aproveitou e beijou ela desprevenida. Léo disse que isso iria acontecer e o que mais o entristece foi que ela mesma quis que Álvaro morasse ali. Ele diz que não quer vê-la mais e sai. Ângela fica triste.